Nas listas de mulheres da Bíblia, raramente encontramos o nome de Asenate, a esposa de José. Mas o que sabemos sobre essa mulher que se casou com um homem tão importante no Egito e teve 2 filhos que se tornaram ancestrais de tribos de Israel? Mas antes, seja bem-vindo ao canal! Hoje vamos explorar essa fascinante história da esposa de José e descobrir todos os segredos e curiosidades. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Vamos começar? Asenate pode não ser muito famosa na Bíblia, mas sua família teve um grande impacto na história do cristianismo. Seu marido, José, desempenhou um papel fundamental como o segundo comando do Egito, logo abaixo do faraó. Através do casamento deles, Asenate deu à luz a 2 filhos, que se tornaram líderes das tribos de Israel. Após todas as dificuldades que José enfrentou, ele recebeu a bênção de dar nome a 2 tribos em Israel. Na Bíblia, encontramos menções a Asenate. No livro de Gênesis, isso acontece no capítulo 41, quando José impressiona Faraó ao interpretar seus sonhos. Em reconhecimento a isso, Faraó coloca José no comando do palácio, tornando-o segundo em autoridade no Egito. Além disso, Faraó lhe dá presentes, incluindo um anel de sinete, roupas especiais e um colar de ouro. Faraó também casa José com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Em Gênesis capítulo 41, verso 45, nos diz que Faraó deu a José o nome de Zafanete-Paneia e lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, para ser sua esposa. E José percorreu toda a terra do Egito. Gênesis 41, 45. Asenate é mencionada novamente alguns versículos depois, onde é dito: antes que chegassem os anos de fome, 2 filhos nasceram a José de Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Asenate deu a José 2 filhos, Manassés e Efraim. A Bíblia faz uma terceira menção a Asenate e seus filhos em Gênesis, no capítulo 46. Nesse capítulo, Jacó viaja para se reunir com seu filho amado, José. Deus revela a Jacó que fará dele uma grande nação. O capítulo lista todos os descendentes de Jacó que vieram para o Egito, incluindo Manassés e Efraim, que nasceram lá com a chegada desses 2 netos. A família de Jacó somava um total de 70 pessoas. Como mencionado anteriormente, Asenate e José tiveram 2 filhos, cada um com um significado especial em seus nomes. O nome de Manassés, que José escolheu, significa esquecimento, ou aquele que foi esquecido. José explicou essa escolha dizendo: é porque Deus me fez esquecer todos os meus problemas e toda a casa de meu pai. A explicação de José sobre o nome de Manassés pode significar que ele queria esquecer as lembranças desagradáveis e o tratamento que ele recebeu na casa de seu pai Jacó. O faraó deu-lhe um novo manto que poderia significar deixar para trás o manto de muitas cores que ele tinha quando era mais jovem. O casaco estava amarrado ao ciúme e à traição de seus irmãos. Jacó poderia deixar suas memórias difíceis para trás e olhar para o futuro como uma nova família.
O segundo filho, Efraim, tem um nome que significa ou crescente. José escolheu esse nome e explicou o porquê. Deus me fez frutificar na terra do meu sofrimento, antes de alcançar uma posição de destaque, e antes do nascimento de seus filhos, José enfrentou muitas dificuldades no Egito. Ele foi injustamente jogado na prisão depois de recusar os avanços da esposa de Potifar, e foi liberto apenas depois de interpretar os sonhos de Faraó. Agora, com sua prisão no passado, José olha para o futuro com otimismo, enquanto sua família cresce e sua esposa se torna frutífera. Os dois filhos de Asenate desempenharam papéis significativos como ancestrais de tribos em Israel devido à decisão de Jacó de conceder uma bênção dupla a José, conforme registrado em Gênesis 48. Curiosamente, apesar de Efraim ser o filho mais novo, ele recebeu a bênção principal, em vez de seu irmão, durante a cerimônia da bênção. José tentou persuadir Jacó a abençoar Manassés como a principal. Porém, Jacó esclareceu que, embora Manassés prosperasse como um povo numeroso, a descendência de Efraim seria ainda mais numerosa e importante. Essa profecia de Jacó se concretizou ao longo da narrativa bíblica, visto que a tribo de Efraim alcançou proeminência, tornando-se a mais notável entre as tribos do norte. Além disso, notamos figuras da história bíblica como Josué e a profetisa Débora, descendem do filho mais novo de Asenate. Ainda no livro de Gênesis, descobrimos que Asenate era filho de Potífera, um sacerdote de On no Egito. O nome Asenate tem origens egípcias e significa pertencente à deusa Neite. Esse nome sugere que Asenate cresceu em um ambiente pagão, como filha de um sacerdote egípcio. Sendo filha de um sacerdote, Asenate pertencia à classe social elevada no Egito, já que os sacerdotes eram os representantes de Faraó. Geralmente, os filhos dos sacerdotes egípcios também seguiam a mesma carreira religiosa, embora fosse raro que as mulheres atuassem como sacerdotisas no Egito Antigo. Não está claro, a partir do texto bíblico, se Asenate desempenhava esse papel. Como o pai de Asenate era sacerdote no templo da cidade de On, é possível que ela fosse natural dessa cidade. On era o centro da religião solar e correspondia à cidade grega de Heliópolis, situada a cerca de 10 quilômetros da moderna cidade do Cairo. Portanto, o pai de Asenate era um sacerdote de alto escalão em uma das cidades mais importantes do Antigo Egito. No fim das contas, não temos muitas informações sobre a história de Asenate. A Bíblia não nos diz sobre sua morte, mas sabemos que ela passou toda a sua vida ao lado de José no Egito. Como aconteceu com outros personagens da Bíblia, sobre os quais sabemos pouco, surgiram antigas lendas judaicas para preencher as lacunas de sua história. É interessante notar que um hebreu, descendente de Jacó e bisneto de Abraão, que fazia parte da aliança com Deus, tenha se casado com uma mulher que era filha de um sacerdote importante na religião egípcia da época. Uma das lendas mais conhecidas diz que Asenate teria abandonado sua antiga religião pagã quando se casou com José e passou a seguir o Deus de Israel. Sabemos que José teve uma grande influência no Egito, o que poderia ter afetado a vida religiosa de algumas pessoas,
incluindo sua esposa. No entanto, não podemos afirmar com certeza como isso aconteceu. O livro apócrifo chamado José e Asenate apresenta uma história romântica um tanto fantasiosa sobre José. Como se encontraram e se apaixonaram. A autoria desse livro é desconhecida e acredita-se que tenha sido escrito em Alexandria, entre o primeiro século a.C. e o primeiro século depois de Cristo. O conteúdo do livro pode ser dividido em duas partes principais. Na primeira parte, o romance de José e Asenate é detalhadamente descrito como uma história de amor comum, incluindo elementos de rejeição, arrependimento e paixão. Nessa seção, o livro afirma que Asenate era uma jovem virgem de 18 anos quando conheceu José, e ambos inicialmente relutaram em iniciar um relacionamento. No entanto, eventos milagrosos levaram José e Asenate a aceitarem um ao outro, e Asenate se converteu à fé de José. Na segunda parte do livro, o casamento de José e Asenate enfrenta um grande desafio supostamente. O filho do faraó se apaixona por Asenate e tenta matar José para ficar com ela. Ele até tenta recrutar os irmãos de José para ajudá-lo em seu plano. A narrativa termina com a morte do faraó e seu filho. E José inesperadamente assume o trono do Egito. No entanto, é importante ressaltar que, apesar dos detalhes cativantes, essa obra é uma narrativa de ficção criada. Pode ter sido escrita para abordar questões relevantes no contexto da época, como casamento entre pessoas de diferentes culturas. De qualquer forma, o fundamental é entender que a história apresentada neste livro não deve ser considerada tão confiável quanto o relato bíblico. A única fonte de informações consistentes sobre a vida de Asenate é o que está registrado na Bíblia. E a conclusão que chegamos é que a história de José e Asenate na Bíblia é um relato de perseverança, fé e redenção. José, vendido como escravo por seus irmãos, ascendente ao poder no Egito, graças à sua sabedoria e habilidade de interpretar sonhos. Ele se casa com Asenate e juntos têm 2 filhos. Através das adversidades, José mantém sua fé firme em Deus, e sua história destaca a importância do perdão e da reconciliação familiar. Que história incrível! Você já conhecia? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.